Olá, meu amigo, eu quero gravar aqui uma mensagem bonita que já de um tempo eu já preguei algumas vezes sobre ela e recentemente eu senti vontade de gravá-la. Eu espero que possa abençoar a sua vida, assim como a minha foi muito abençoador. Eu quero basear essa mensagem, eu quero ler algumas passagens aqui, começando lá em Lucas, no seu capítulo 15, no versículos 17 a 20. Essa passagem, eu vou resumir, ela conta a história do filho pródigo. Eu vou ler aqui a partir do momento em que ele reconheceu a sua condição difícil e resolveu voltar para o seu pai. Lá no versículo 17, que diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Essa história aqui, a maioria das pessoas conhecem a história do filho pródigo, que se afastou da casa do seu pai, esperando encontrar ali no mundo uma realização. Então ele se afastou, ele levou uma parte dos bens da sua família, que seria a sua herança, antes que seu pai falecesse. Só que ele não deu certo a tentativa dele, porque ele acabou se afastando para o mundo, caiu na miséria, e depois é que ele reconheceu o seu erro e voltou para o seu pai arrependido. Essa história foi uma das parábolas que Jesus contou na palavra de Deus. Essa história é muito maravilhosa, ela nos faz tirar muitas lições de vida, incontáveis lições de vida. Um dia eu li essa passagem e algo me chamou a atenção. Eu quero basear a minha mensagem na figura do que o filho pródigo comentou aqui. Ele pensou assim, falou: puxa vida, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu peço que o Senhor me trate, Senhor, como um dos teus jornaleiros, porque eu não sou mais digno de ser chamado o teu filho. E Jesus contou nessa parábola que o pai não quis nem ouvir falar, mas ele o recebeu novamente como filho. Mas tal foi o arrependimento, a condição miserável que esse filho estava, que ele achou que valeria a pena para ele ser recebido apenas como um jornaleiro, que para ele já seria uma condição muito melhor do que aquela que ele estava vivendo longe da sua família. Eu quero basear aqui a minha mensagem nessa figura, a figura do jornaleiro, né? Vamos fazer aqui vamos procurar entender aqui a figura do jornaleiro, o que é o jornaleiro. Pelo que eu investiguei aqui, o jornaleiro, ele é um trabalhador que é contratado ali por um empregador para trabalhar apenas um dia, por apenas um dia. Ele contrata ali com aquele empregador, fazer um determinado serviço durante aquele dia. No final do dia ele recebe aquele pagamento que foi combinado e depois ele é livre, ele pode ir embora, ele não precisa mais voltar no próximo dia, se ele não julgar necessário para ele. Ele trabalha apenas por aquele dia. No nosso convívio aqui, isso é chamado de diarista, né? É um diarista. Ele trabalha aquele dia, recebeu, ele vai embora. Se ele quiser trabalhar de novo, ele aparece de novo e procura aquele empregador, ou procura outro qualquer que faça esse tipo de contrato também.
e vai falar: olha, tem serviço para mim, eu quero trabalhar hoje, quero trabalhar o dia de hoje, estou precisando receber. Então ele combina ali um dia de trabalho e recebe aquele dia de trabalho pelo que ele produziu ou que ele combinou no início do dia. É muito comum no nosso meio, na nossa sociedade, a gente encontrar esse tipo de trabalhador. Existem aqueles empreiteiros que pegam serviços grandes para fazer e eles contratam lá os seus jornaleiros, os seus diaristas, e eles vão fazer o serviço, são contratados por dia. E aquele empreiteiro, na verdade, muitas vezes ele não sabe quantos trabalhadores que ele vai ter naquele dia. Ele não sabe se vai aparecer um, se vão aparecer dois, porque o serviço do jornaleiro não implica em um compromisso maior, um vínculo maior para com o seu empregador. Ele aparece se ele sentir necessidade. Uns só aparecem de vez em quando. Eles foram lá, trabalharam aquele dia, ganharam aquele pagamento, para eles foi suficiente. Deu ali para pagar a sua necessidade básica durante o tempo que ele julgar que está bom. E uns se satisfazem com mais, outros se satisfazem com menos. E às vezes não tem aquela vontade muito grande de trabalhar. Para ele só algum pagamento já é o suficiente para levar a vida durante algum tempo. Ele só vai pensar novamente em trabalhar quando vier a necessidade, quando começar a apertarem as coisas em casa. Aí é que ele vai pensar: eu preciso trabalhar mais um pouco. Aí ele procura um empregador e faz lá mais uma diária. Esse é o jornaleiro. Interessante que o filho pródigo considerou que a vida dos jornaleiros para com o seu pai era uma vida favorável. Pensou: puxa, até os jornaleiros estão numa condição muito mais favorável do que eu vou voltar para o meu pai. Meus irmãos, um dia Deus falou ao meu coração a respeito aí da figura do jornaleiro. Eu quero ler também aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, fala alguma coisa sobre jornaleiro. Mateus 20, alguns versículos desse capítulo. Versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. No 2: e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Lá no 7, pulando, disseram-lhes depois ele viu alguns que estavam ali sem trabalhar e perguntou: por que vocês estão sem trabalhar? No versículo 6: e saindo perto da hora 10º, encontrou alguns que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse ele: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, lá no versículo 8, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Essa é uma parábola também que Jesus contou, que ele chamou jornaleiros em diferentes horários do dia. Alguns trabalharam mais, outros trabalharam menos, e ele fez o mesmo pagamento para todos eles, um dinheiro. E os que trabalharam mais ficaram insatisfeitos, e recebendo, murmuravam contra o pai de família, aqueles que trabalharam o dia inteiro, dizendo: esses derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a forma como esse senhor foi um bom senhor, um bom empregador, contratou diversos jornaleiros e combinou um determinado pagamento com eles pelo dia de trabalho.
O que eu quero tirar aqui dessa parábola de Jesus é a figura do jornaleiro. É aquele que é contratado, ele faz ali o serviço de um dia e o Senhor o paga. E depois esse jornaleiro, ele vai embora. Tanto que o Senhor fala, olha, por que você, não combinamos esse valor? Toma o que é teu, retira-te. Quer dizer, olha, você já cumpriu a sua função, eu já te dei o seu pagamento, você pode ir embora, nós não temos mais nenhum vínculo. Eu trouxe aqui, eu entendi aqui, meus irmãos, a respeito da figura do jornaleiro, trazendo assim para uma figura espiritual para a nossa vida, uma coisa muito interessante para a nossa busca a Deus, a nossa busca ao Senhor. Eu tenho aprendido já de muito tempo que a obra de Deus, a busca ao Senhor, nós fazemos porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos o quanto Deus nos amou e enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para estabelecer conosco um relacionamento de pai e filho. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus Cristo para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Deus quer, meus irmãos, que nós sejamos transformados em filhos de Deus. Então, na figura do filho pródigo, era aquele que estava na casa do pai, com todo o benefício de ser um filho, mas ele se apartou. Isso é a figura dos homens que se apartaram para o pecado, que se apartaram para o mundo. Na verdade, todos caíram nessa situação, porque a Bíblia fala que nós já nascemos em pecado, né? A Bíblia fala porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então todos já estiveram nessa condição de separação de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal forma que nos enviou Jesus Cristo para salvar a nossa vida. E Deus deseja que nós voltemos para Ele da mesma forma que aquele filho pródigo voltou para o seu pai. Jesus fez essa parábola para fazer essa comparação. Mas nós observamos que nessa volta para Deus existe uma quantidade muito grande de pessoas que fazem da mesma forma que o filho pródigo quis fazer para com Deus. Ele se dirigia a Deus da mesma forma que um jornaleiro, mas não da forma como um filho. O jornaleiro é aquele que vai e busca com uma intenção. Ele busca por um tempo determinado, por um dia, é uma comparação, para receber um determinado pagamento. Ele recebeu aquele pagamento, ele vai embora. Ele não precisa mais ficar, ele já recebeu o que ele queria, né? Tem muita gente que eu acredito que busque a Deus, que busque aí uma igreja, que busque aí um grupo de oração, que busque aí uma comunidade, enfim. Existem diversas formas hoje que as pessoas buscam a Deus. Eu entendo que seja importante um local para ver essa busca. Querem chamar do nome que desejarem, não importa. O importante é que tenha um lugar para se reunir e que seja abençoado esse lugar, que as pessoas sejam salvas, sejam abençoadas, que ali se formem obreiros, pregadores do Evangelho. E muitos buscam esses lugares, buscam essas reuniões com a intenção do jornaleiro. Elas buscam porque elas estão precisando de uma bênção, elas estão precisando alcançar alguma coisa. Ou precisam de uma bênção financeira, precisam de um livramento, às vezes precisam de uma cura. Elas sabem que tem alguns lugares onde as curas acontecem, elas vão. Ou elas precisam arrumar algum amigo porque estão tristes. Então existem diversos motivos pelos quais as pessoas às vezes buscam os lugares onde se prega a palavra de Deus. Então elas vão pensando naquilo que elas poderão ganhar.
E após ganham aquilo, elas ficam satisfeitas, elas se sentem bem, aquela situação difícil que estavam vivendo antes foi resolvida, então elas acabam sumindo, acabam desaparecendo. Da mesma forma que o fez um jornaleiro. Ele buscou ali apenas para receber um pagamento. Essa é a forma que muita gente busca a Deus, mas não é a forma que Deus deseja ser buscado. E na verdade, Deus abençoa também o jornaleiro, Deus abençoa também essas vidas que o procuram apenas para receber uma bênção. Se ela de alguma forma trabalhar por isso, se ela se empenhar, porque o jornaleiro trabalhou aquele dia, ele recebeu e foi embora. Então existem pessoas que buscam com uma certa sinceridade, mas elas estão apenas interessadas em receber alguma bênção, algum pagamento. Recebendo, elas vão embora. Elas não estão interessadas em ter um convívio mais profundo com aquele pregador, com o Senhor Deus, né? Então essa é uma situação muito triste, não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Mesmo porque essa pessoa que busca Deus apenas para receber as bênçãos, ela jamais irá conhecer o profundo amor de Deus em Jesus Cristo. Ela jamais irá chegar ao entendimento de que Deus, na verdade, Ele tem muito mais para dar. Mas esse muito mais Deus dá para os seus filhos, para aqueles que permanecem, aqueles que são feitos, chamados, transformados em filhos de Deus. Eles não buscam ao Senhor apenas porque eles precisam de algum pagamento, não apenas porque eles precisam alcançar alguma coisa, mas eles buscam a Deus. Nós que temos a condição de filho de Deus, e não apenas um jornaleiro, nós buscamos a Deus porque nós amamos a Deus, nós conhecemos o amor de Deus, nós sabemos que vale a pena buscar e permanecer com o Senhor, permanecer o nosso contato, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo. É prazeroso nós ficarmos para sempre com Deus. E não importa o que aconteça na nossa vida, nós estejamos necessitando ou nós não estejamos necessitando, isso não vai ser o que vai definir se nós vamos buscar a Deus ou se nós não vamos buscar. Nós buscamos a Deus porque nós o amamos, nós buscamos porque é bom conviver com Deus, e é algo do que nós não queremos abrir mão jamais. O jornaleiro vai, faz o trabalho dele e vai embora. Existe uma passagem lá em João capítulo 8, 35, que fala assim: o servo, que seria o jornaleiro, né, não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Isso foi Jesus quem disse. A diferença que existe entre o servo, entre o jornaleiro, aquele que procura apenas para receber alguma coisa, ele vai embora. Ele recebeu, ele vai embora. Ele não vai ter aquela comunhão profunda com o Senhor. Mas aquele que é filho, ele pode estar precisando, ele vai buscar, Deus vai dar para ele também. E às vezes ele até não está precisando, mas ele busca porque ele ama a esse Senhor. Nós buscamos, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, não mais como servos, mas como filhos. Nós buscamos ao Senhor como filhos porque nós os amamos e nós permanecemos com Ele. Nós vamos à casa de Deus, nós vamos aos ajuntamentos, nós oramos a Deus em nossa casa, nós oramos no nosso local individual, no nosso coração. A nossa busca é constante, porque Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele quer ser o nosso Pai. Um filho, ele permanece com seu pai para sempre, ele não vai embora, ele não quer ir embora porque ele ama o seu pai.
O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que eu quero dizer a você que não importa o tempo que está no Evangelho, que você possa ser um filho. Deus quer você como um filho, não como um jornaleiro, não como o que vai buscá-lo apenas para receber alguma coisa. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa crescer, aquele relacionamento de filho. Nós iremos conhecer ao Senhor cada vez mais, porque o Senhor se revela aos seus filhos. O nosso conhecimento do Senhor vai aumentar, nós conheceremos as maravilhas do Senhor. A Bíblia fala assim que o segredo do Senhor é para aquele que os amam, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus dará as suas revelações, Deus fará milagres na vida daqueles que querem se colocar como filhos, e não apenas como aqueles que querem receber uma bênção e se satisfazem com isso. Nós temos a bênção de entender que Deus tem muito, muito para nos dar. Deus fará muito mais abundante além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos. Para isso é necessário que a gente permaneça para sempre na presença de Deus. Não devemos nunca nos satisfazer com que esteja o nível do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter fome e sede de justiça, nós seremos fartos e a nossa vida com Deus será uma grande bênção. Seja um filho, Deus o chamou para ser um filho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.